E roda a vinheta. Está no ar mais um episódio do meu, do seu, do nosso Let's Let's Cash. E esse é o 12º episódio. Uau! Uau, muito bom. 12 é um número profético e não poderia ser diferente do nosso convidado aqui hoje, que é o meu querido pastor Luiz Denison. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Muito bom, e o privilégio de estar aqui no 12º, né? Esse número que representa aí, né? governo aí, autoridade. Sim. Já vamos começar com um negócio diferente. Já vai sentindo o clima aí. Mas aqui, pastor Luiz Denison, eu te conheço, né, como autoridade espiritual, ser um pastor. Mas eu sei que você é advogado, especialista em empresas, gestão empresarial, tem as suas consultorias, mentorias e tem inclusive um curso, né, que eu conheço, que você fala bastante sobre esse assunto, que é Saia da Escravidão. É isso. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público aí, para que eles possam te conhecer um pouquinho mais. Então, como o Fernando me apresentou, meu nome é Luiz, sou pastor hoje na Igreja Novo Ser. Estou lá, né? Não sei por quanto tempo. Mas a minha missão hoje é pastorear essa comunidade aqui em Montes Claros. Sou jurista de formação, formei em 2015 pelas Faculdades de Santo Agostinho, em Direito. Tinha iniciado outros 2 cursos superiores antes. Formei em 2009 no ensino médio. Meu primeiro curso na Universidade Estadual foi História. Olha só, curiosidade, você não imaginava. Algumas semanas só eu entendi que não era aquilo. E abandonei e fui para administração. E fiz um semestre, um período. E deixei a administração também. Descobri que se eu finalizasse aquilo ali, eu só administraria para outras pessoas, não era meu alvo. E aí fui para Direito, que era a minha primeira escolha, né? E formei em Direito e fui advogar só 6 anos depois, inclusive. Passei na OAB na faculdade, mas fui advogar só 6 anos depois. É uma história, né? Ir advogar, porque nesse mesmo tempo de ir advogar foi quando nasceu esse caminho de consultorias, né? De consultoria, de atendimentos. Sim. Então hoje, além da advocacia, eu trabalho com mentorias, eu dou mentoria para pessoas. Com minha esposa, a gente dá treinamento para casais e mentoria de casais, faz acompanhamento de casais no nosso escritório. Mas algo que eu gosto muito de fazer é a parte de consultoria empresarial, né? Então a gente trabalha a reestruturação de empresas, a parte da pessoa do empresário, trabalhamos dando todo o suporte dentro do negócio, dentro da empresa. Vamos lá, descobrimos onde é que tá os vazamentos, descobrimos vazamento demais, chegamos assim, quebrando tudo mesmo. Tirando as coisas do lugar. E restaurando, colocando, né, tudo. E vendo a vida de pessoas sendo transformadas por meio disso, né? Amém. Eu acho que é isso. Isso tudo, né? Isso tudo? Não, é só isso. E faço negócio também, né? Hoje eu faço vários negócios também, empreendo. Já fiz muitas coisas, né? Já vendi alface, já vendi bombom, já vendi Vale Transporte, na época de Vale Transporte. Eu vi, na verdade, assim, até curioso, né? Uhum. Que eu acho que, não sei se foi essa semana, se foi antes de ontem, alguns dias aí atrás eu vi em algum lugar uma história seu falando, a pessoa, você comprou água na mão de alguém, e aí tava vendendo sinal, e aí você compartilhou ali por escrito que você também já vendeu na rua, né? Sim. Ainda criança, né? Que não comecei a vender com 7 anos de idade, né? Como jurista, né? É uma questão até inconstitucional, fere as regras do ECA, né? Mas o ECA, ele protege a criança, mas ele expõe a criança de vários outros modos, né? Por exemplo, a gente vê muitas crianças e adolescentes hoje envolvidos com crime e o ECA não faz nada por isso. Sim. Então não tem dificuldade nenhuma quando eu vejo uma criança, eu me enxergo naquela situação, vejo quão vulnerável é. Graças a Deus eu fui livrado de muitas coisas, mas a criança ali na rua, ela realmente é um vulnerável, né? Totalmente. Mas eu estive na rua, tinha os meus parâmetros ali, mas eu estava com 7 anos na rua, não era para sustentar minha casa, não. Meu pai dava conta de sustentar, né, o feijão, o arroz. O básico, tava o básico. A gente tudo tinha uma vida muito básica, muito humilde, assim, pobre mesmo, né? A gente veio de uma linha assim, de extrema miséria. Eu fui registrado com 6 anos de idade. Até pra falar isso, né? Pra você ver. Eu fui registrado com 6 anos, escolhi meu nome com 6 anos de idade.
Não foi minha mãe que escolheu meu nome, fui eu que escolhi o meu nome, então até... Que privilégio, né? Tem gente que... Só que é o Foi privilégio, você? assim... Fui eu. Até errada a minha forma a minha conotação. Mas, assim, tem gente que não gosta do nome, aí depois de que bem mais trocar. velho quer trocar, né? Pois é, cada um com sua história. Acho que isso foi... É. Acho que de outro modo também foi um problema pra mim ter escolhido meu nome, né? Me fez alguém muito impetuosa, muito assim, ousada, muito... Se eu escolho escolhi até o meu próprio eu vou nome... escolher o quê? É difícil. Né? E verdade. aí, no meio disso, eu tinha duas opções de nome. Eu tinha Luiz Denison Batista Rocha e tinha Luiz Antônio da Rocha Júnior, que era o nome do meu pai. Mas o bom é que você tinha duas opções. Você tinha que escolher entre aquelas, né? Aí, nessa história, eu escolhi Luiz Denison, né? Eu nego meu pai. Eu falei assim, eu não quero ter o nome do meu pai. Rebelde. São muitos viés dessa história, mas Aham. enfim. Então, eu fui registrado com 6 anos. A gente morava numa comunidade rural aqui da cidade, extrema miséria mesmo. E aí, inclusive, olha só, formei em Direito em 2015 e só 2021 eu peguei minha carteirinha do AB, 6 anos depois. Quando eu fui pegar minha carteirinha, eu tive uma conexão, assim, fiz a leitura, né, repetitiva. Eu levei 6 anos para ser cidadão e levei 6 anos Pra tomar posse daquilo da que você tinha identidade que eu construído tinha, né? de Exatamente. advogado, por exemplo. E aí, parte da escravidão à realeza, o que você falou, né? Eu falo um pouco sobre isso, né? Essa história minha de não ter identidade era fruto de uma raiz escravocrata da minha família. Minha bisavó foi escrava. Escravos não têm registro civil, Sim. né? E por 6 anos também eu não tive registro civil. Era uma tentativa, uma perseguição ali de repetição de uma história da escravidão, né? Então, eu cresci nisso e aí, com 7 anos, a gente muda dessa comunidade e vem pra cidade, vem morar aqui. E lá onde a gente morava, eu já vendia alface na rua, cebolinha, né? Mas Sim. eu já fazia isso. Quando a gente vem pra cá, eu moro perto de um ponto de ônibus. Então eu vendo Vale Transporte naquela época. Então, saí de casa bem cedo, estudava à tarde, saía bem cedo, trabalhava até umas 9, voltava pra casa, fazia tarefa, depois tirava um cochilo e ia pra escola à tarde. Mas assim, como você bem disse, você não vendia nem queria trabalhar para levar o sustento Não, para dentro não. de casa. Qual que era o objetivo? Tem Você quando independência criança? financeira. Eu Desde comecei criança. com 9 anos Eu também. também. Mas mais ou menos Nessa perspectiva. exatamente, nessa perspectiva. Assim, minha mãe tinha condição de colocar o básico lá, né? Graças a Deus. Mas eu ficava injuriada com aquela situação de eu preciso comprar um shampoo. Meu cabelo. Esse tamanho desse cabelo que Enorme. Meu cabelo tem 1 metro, literalmente. E meu cabelo sempre foi muito grande. Então, assim, eu me sentia, assim, injusta de pedir pra ela, na situação de o básico, de pedir pra ela um shampoo e um condicionador de qualidade. Então, eu falei, eu quero ter ali a minha comissão, nem que for pouco, pra juntar e comprar minhas coisas, de conseguir tomar um sorvete, né, no final de semana. Assim, coisas básicas. Isso aí com 9 anos de idade também. Nossa configuração lá em casa era a mesma. A gente não tinha roupa. A gente era de uma igreja que Isso, a gente tem ia à muito igreja isso. todos os dias. E às vezes repetia a roupa todos os dias, né? E aí, eu queria ter uma roupa, queria ter um sapato. E aí, desde 7 anos, eu sou financeiramente independente mesmo. E eu até falo isso nas palestras que eu dou. Quem já participou, já assistiu, já teve algum treinamento, eu sempre falo isso. Tanto que eu tenho um momento do brigadeiro, né? Nesses treinamentos. Porque o brigadeiro foi o meu primeiro produto que eu fui pra rua vender. Ao contrário, né? Um pouco ao contrário do viés de Marcela, que já pegou uma fase um pouco diferente, né? A gente uma distância assim, não muito longa, mas tem uma distância. A gente tinha aquela questão que eu precisava comprar meu material de escola, eu precisava comprar minhas coisas e tal, e por diversos fatores. Não porque meu pai e minha mãe eram ruins, é porque as coisas estavam realmente difíceis, né? Dentro daquilo que eles podiam oferecer. Minha podia me dar esse caderno aqui, brochurão, digamos assim. Mas eu queria o caderno que tinha um arame. Com linha. Eu queria uma sandália para mim poder ir para a escola. Aqueles Então, assim, luxos que não são luxos. Né? A gente queria se permitir nesses Super básico, era um né? básico Mas- plus, era um básico plus, digamos assim. E aí eu acabava que eu falava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar minha mãe, eu preciso ajudar meu pai, eu preciso me ajudar. E aí não foi nem pela perspectiva da fome, né? Porque tem muita gente que vai pra rua, igual eu vejo que esses meninos aí, muitos, eles ficam na rua por questão de fome também, Sim. né? Questão de miséria. Mas foi realmente por ser inconformada com ela. Assim, minha mãe e meu pai, infelizmente, eles não têm essa condição, não pode fazer isso, mas
eu quero ser diferente, eu quero ter outra visão de mundo, eu quero experimentar outras coisas. Então, você vendia, você foi pra rua pra querer ser independente financeiramente. E você tem quantos anos hoje? 33. Então, esse tempo de 7 anos até 33 anos, você tá Já independente. dava pra aposentar. Já dava mesmo. Se tivesse Bolsa na contribuição. carteira. É. Mas, olha só, eu sempre fui empreendedor, eu nunca tive minha carteira assinada. Nunca tive um registro de carteira. Olha só. E não quero ter, inclusive. Aham, sim, Mas, hein, com certeza. Pra cima. Tá tudo certo, né? Tá Cada tudo um tem a sua escolha. E dentro dessa ótica da pobreza, da pobreza, né? Que você me Sim. citou, das dificuldades financeiras e de querer viver algumas coisas diferentes a qual você estava enquadrado, teve algum momento, assim, que você saiu do ensino médio e queria uma faculdade de Direito, que era a sua primeira opção. Aí você foi para História e depois foi para Administração. Por que você foi para essas primeiras e não foi para o Direito logo de uma vez? Então, eu estudei toda a vida em escola pública, né? E aí tinha os fatores de possibilidades financeiras mesmo, né? Meu pai não financiou nada dos meus estudos também, nem de preparatório. Então, na categoria do PAS, eu tinha pontuações para uma licenciatura. E dentro da perspectiva da licenciatura, eu estava disposto a não ficar parado. Então, Sim. e aí, na primeira perspectiva, como eu tinha ali pontuações no PAS para uma licenciatura, eu escolhi História. Teu pai era Unimontes, né? Isso. Era você fazia 3 seriados, anos. né? Eu Primeiro, fiz, segundo, cheguei a terceiro. fazer. Na minha época, cortou. E aí, acho que agora tá voltando, inclusive. E aí, então pelo PAS eu passei em História. E aí foi um ano que teve mudança de Enem também. Então, eu não lembro se teve uma mudança do Enem, se teve uma fraude do Enem, o Enem teve que ser repetido nessa época. Então, a nota do Enem já saiu já em março. Era um ano de Copa do Mundo também, né? E foi 2010 isso. Então, eu comecei lá na Unimontes, que era a questão do PAS, já estava finalizado. Sim. E aí, eu não tinha pontuação ainda para usar de Enem para tentar uma bolsa para Uni. E aí, quando saiu minha pontuação, eu consegui administração. Falei assim, ó, entre administração e história, eu vou para administração, acho que tem mais perspectivas. E aí eu estudei aquele primeiro semestre, e aí no segundo semestre, numa segunda chamada pro Enem, eu consegui a vaga para Direito. Sim, Então minha faculdade foi toda por bolsa, né, integral. entendi. Foi por isso. Bacana. Parabéns, inclusive. Eu até passei em Viçosa, entendeu? Em Era Direito. distante. Era distante, meu pai não financiaria. Exatamente. Quando a gente pega que você foi, né, para a História, que realmente não era o que você queria, a administração já era uma coisa que brilhava nos seus olhos, porque hoje, inclusive, você trabalha com gestão empresarial, né? Uhum. Como é que funciona isso? Como é que surgiu isso? Porque advogado, para depois ir para a empresa, que conexão é essa? O que aconteceu? Uma história, né? Em 2021, meu pai teve Covid e morreu. Meu pai morre 21 dias depois do Covid, e aí, com 7 dias que meu pai falece, Maria, minha esposa, começa a adoecer. A gente tinha 1 ano e 6 meses de casados. E aí ela começa a sentir uma dor, essa dor vai evoluindo, ela tem um AVC. Depois de meses, a gente consegue fechar um diagnóstico. Era doença autoimune, e a dor que ela sentia no pé era resquício já dessa doença autoimune, né? Uma vasculite de Wegener. Os vasos sanguíneos inflamam, comprimem, passa a sentir dores dores neuropáticas e tal. E aí minha esposa teve um AVC, ficou sem andar, a gente passou muita dificuldade financeira. Nessa época a gente morava de favor, eu era só pastor naquela época, tinha um salário fixo na igreja, vivia só com aquilo, né? E aí a gente viveu 6 meses no hospital, com muitas dificuldades. Então, quando a gente volta para casa, eu não tenho carro para levar ela para fisioterapia. Eu tinha que fazer uma jornada, assim, ó. A gente estava na casa da minha sogra, a gente não podia voltar para o apartamento que a gente morava, era numa avenida muito movimentada da cidade. Então, eu ficava na casa da minha sogra de bicicleta de manhã, eu descia pro centro, pegava o carro da minha irmã emprestado, amarrava a bicicleta num poste, pegava o carro, ia no morar do parque, pegava Maria, Nossa, que trabalheira, hein? levava na fisioterapia, voltava com a fisioterapia, descia com o carro de novo pro centro, devolvia pra minha irmã, pegava a bicicleta e ia embora. E eu me lembro de fazer essa trajetória várias vezes. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar de vida. Isso não é vida, tem algo errado com essa vida que eu tô levando, né? E aí, nessa época foi quando eu dei o primeiro estágio. Falei assim, não, eu vou advogar. A primeira coisa que eu tenho aqui na minha mão, e eu perguntei pra Deus várias vezes, Deus, por que eu tô vivendo assim? Eu precisava de um carro, eu não tinha carro. Eu tinha comprado um carro zero em 2010.
Com 18 anos eu tinha um carro zero, né? E agora, 11 anos depois, eu não tinha carro, aquela situação e tudo. E aí eu falei, o senhor falou comigo até que quando eu desse meu carro, que o senhor tinha me pedido esse carro há tanto tempo para entregar para uma pessoa, o senhor ia me dar outro, você me deu palavra sobre isso, ele falou comigo naquele dia. Eu já te dei. Eu falei, onde, cadê? Eu falei, eu te dei quando eu te dei aquela carteira. Muita gente sofre para ter aquela carteirinha, muita gente sofre para poder ter aquela certificação. Você tem, nunca usou, nunca fez questão de usar. Você enterrou seu talento. É por isso que você não tem um carro, é por isso que você está passando dificuldade financeira, é por isso que você não tem o que você precisa ter. Pega o talento que eu te dei e trabalha com ele. E eu nunca tinha feito um estágio direito. Eu fui advogar com coragem, porque a competência eu não tinha. Caramba. E hoje eu sei que a gente precisa de 3 coisas, né? Cara, coragem e competência. Competência eu não tinha nessa época, né? Fui aprender, eu tive amigos que me ensinaram muitas coisas e foi outro prejuízo que eu tive que ter de aprender como... Eu não sabia lidar com o sistema da justiça, o nosso PJE. Mas eu fui advogar para resolver os nossos problemas. Minha esposa precisava andar, precisava de um tratamento de fisioterapia, eu não tinha dinheiro, não tinha grana para poder custear isso, né? E aí, fui advogar... E aí, beleza, fui advogar, tomei a loucura de comprar um carro todo financiado, sem entrada. Com a fé de pagar com direito. E realmente paguei com direito, boa parte desse carro. E aí fomos pra praia. Um casal amigo nosso falou assim, vocês estão pilhados, os últimos anos da vida sua foi terrível, então nós temos uma casa na praia, vamos pra praia com a gente, vamos pra praia. Chegou na praia, Maria passou mal de novo. Tava voltando a andar, a pressão subiu muito. E quando eu liguei pra cardiologista dela, a primeira coisa que ela me perguntou assim, ela tá grávida? Eu falei, não, claro que não. Não tava nos planos, Tá uma né? confusão, assim. Nossa vida tava toda virada. E ela, não, tá grávida não. Ela falou, faz um teste. E aí? Deu. É Positivo. Meu Deus do céu. Aí eu liguei. E com um cenário caótico em relação à saúde dela, né? Não podia, né? A gente tinha indicações, ela tinha feito 2 quimioterapias e tinha uma terceira quimioterapia pra fazer no próximo mês. Então ela não podia engravidar, né? E com a doença que era muito grave e tudo. E quando eu liguei pro médico, o reumatologista, ele falou, cara, eu te falei que não podia engravidar. Vocês precisam voltar agora para Montes Claros. E aí, naquele momento, ele falou, você vai procurar tal médica. Era a médica mais cara para acompanhar o parto dela, para acompanhar a gravidez, fazer pré-natal. E eu não tinha dinheiro para poder pagar aquela consulta. Na viagem, eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou dar um curso no hotel. Eu não sei porque, tu sabe ver isso. Assim, vou dar um curso no hotel. Vou falar sobre desenvolvimento de vida, de negócios. No hotel da viagem. Não, aqui em Montes Claros. Aqui, entendi. quando chegasse aqui. Entendi. E aí, o seguinte, ensinar o quê? Eu tava lascado. Tava acabando de estagiar. Só que assim, só que eu tinha muita coisa que eu sabia. Nessa época, você já era pastor? Já era pastor. Pastor. Nessa época eu já tinha 10 anos de ministério pastoral. Comecei a pastorar em 2011. E aí, no retorno de lá pra cá, eu fiz no Canva uma arte e liguei pra um hotel aqui na cidade, reservei uma sala, sem dinheiro, pagar nada. E comecei a vender. Das pessoas que estavam com a gente na viagem, eu vendi 4 inscrições pro evento, R$70 o atendimento, o curso. E para vender, eu falei, vou dar um atendimento para todo mundo que for. Se é todo mundo que for, vai ser essa imersão. Sim. Eu chamava Prospere. Era o que eu mais precisava, prosperar mesmo. Tava profetizando a vida sua. E aí todo mundo que fosse ia ganhar um atendimento individual. Foi a pior loucura que eu fiz. Eu vendi 40 inscrições. Foi ótimo, eu tive um lucro, paguei o primeiro ultrassom, paguei 2 consultas. E ficou quantos dias? Fiquei 120 horas dentro do escritório atendendo o povo. Se eu colocar isso em dias, né, que você se dedicou, 120 horas para atender todo mundo. Às vezes eu atendia uma pessoa em 1 hora, mas às vezes levava 3, 4 conversando, não tinha o time ali de atender e tal. Eu tinha de gabinete pastoral, que é uma perspectiva diferente. Exato. E aí, o que aconteceu? Durante os atendimentos eu falei assim, epa, peraí, eu tô enxergando que eu tenho um negócio que eu não sabia que eu tinha. Eu consigo ajudar pessoas de vários ramos diferentes e eu acho que o nome disso é uma consultoria. E aí ali eu criei 2 produtos para mim, 3, né? Criei o Prospere, se tornou um curso online. Criei a consultoria empresarial. A maioria das pessoas que estavam ali tinha algum negócio, estava começando algum negócio. Precisava então, de orientação. precisava de orientação. Então, ali nasceu a consultoria empresarial e nasceu
as mentorias, as consultorias profissionais financeiras ali, porque no meio disso eu trabalhei finanças das pessoas, vida pessoal das pessoas, os negócios, e aí eu saí dali com 3 negócios, e aí a vida virou. Mas eu acho que isso se deu pelo surto de Uhum. preocupação com o cenário que você está vivendo. Eu entendi que eu tinha que dar resposta. Eu tinha que mudar de casa, eu não podia continuar morando onde é que eu morava. No prédio onde é que eu morava só tinha idoso e surdo. Era impossível ter uma criança. Então eu precisava mudar de casa. Não esqueça, eu morava de favor. É verdade. Então agora eu tenho que assumir um aluguel. Eu não tenho casa, eu não tenho quem me financia. Por isso que é importante, às vezes, quando você não se coloca para sair da zona de conforto, a vida vai te fazer chegar Deus expulsa nela, você. e você é obrigado a avançar. E eu posso falar assim, ó, 2021, quando eu olho pra trás, foi o pior ano da minha vida. E eu não tenho dúvidas. Esse foi o pior ano da minha vida, minha história. Mas eu não troco pros melhores anos que eu me recordo. Foi o ano que me preparou start, de né? tudo que eu tô vivendo hoje, né? E aí eu já entrei em 2022 embalado. Mesmo assim, pra viver uma história diferente mesmo. E aí tudo começou a ser diferente. Peguei velocidade em 2022. E uma vez que nossa mente expande, né, ela não volta ao Acabou, tamanho não original. volta mais. Não vai. E aí eu fui especializando nisso, de fazer atendimento. Era bem baratinho na época, né? Comecei ali, eu comprava R$70 no atendimento. E aí depois foi Tudo tem um mudando. começo, né? Depois. Aí Pode hoje, cobrar mais caro pra aí você. nesse caminho eu descobri o quê? Que a consultoria me dava mais grana e era mais interessante pra mim do que o direito. E aí eu já tinha atravessado um período ali com direito, fui atravessando 2022, 2023, e aí foi na fase que eu passei a ter seletividade com o que eu pegava dentro do direito, né? Aí eu fiz algumas sociedades, uma sociedade de direito trabalhista, uma sociedade de direito previdenciário, passei a não fazer isso. Eu gostava, mas eu não queria fazer. Mas tinha meus sócios que fazem, tem meus sócios que fazem e a gente rateia 50% do lucro. Uhum. Então, passou a ser mais um ativo para mim financeiro. Uhum. E no cível, que é a minha área de domínio, eu determino bem o que eu faço e o que eu não faço, né? O que eu pego e o que eu não pego. Mas eu tenho um funcionário hoje que, sob minha orientação, vai fazendo. E aí eu faço só parte de audiência, de acompanhamento do processo ali via judicial. Mas então ainda Bem seletivo. Não pego tudo mais, não. Entendi. E a área que eu menos quero fazer é o direito. Entendi. Mas tem algumas coisas que são bem E interessantes. como que o Ministério Pastoral entrou nesse caminho aí? Ele nunca saiu, eu acho. Né? Nunca saiu. Na verdade, tudo isso foi sendo inserido no Ministério No meio Pastoral. Porque o que acontece? Qual que era o problema? Eu acreditava, por isso que eu não fui advogar. Eu acreditava que Deus não queria que eu dividisse atenções. E eu tinha outros drives, assim, muito agressivos. Eu acredito. Hoje eu consigo enxergar naquele tempo, o que eu pensava. Naquele tempo eu acreditava que eu agradaria mais a Deus sendo pobre do que se eu fosse próspero. Era uma crença, né? Era uma crença de escassez, uma limitação de escassez. Deus seria mais honrado se eu fosse pobre, miserável. Eu entendia que eu dependeria mais de Deus se eu não tivesse nada, né? Hoje eu entendo com tudo que eu tenho que eu dependo mais dele do que eu dependia naquela época. E aí o meu ministério se tornou, inclusive, muito mais relevante e impactante, porque hoje eu tenho conexão com muitas pessoas. Muitas pessoas conhecem o evangelho numa consultoria comigo. Meus clientes de advocacia ali comigo têm acesso a Jesus. Quantos casais sentaram assim na minha mesa para divorciar e voltaram para lá pensando de novo e voltaram e refizeram casamento, né, restauraram. E eu entendi que o meu ministério é extremamente relevante na vida, não somente dentro da igreja, entende? Sim. Mas eu comecei a pastorear com 19 anos. De lá pra cá? Eu nunca parei de pastorear, né? Mas eu tive um período que eu pastoreei exclusivamente. Entendi. E, olha só, naquela época a igreja era bem menor do que é hoje. Hoje eu pastoreio muito mais pessoas, lido com muito mais trabalhos evangelísticos, ministeriais, pastorais, apostólicos. E consigo levar essa vida que eu chamo de missão integral, né? Eu não divido a vida secular e a vida ministerial. O meu ministério está em tudo, inclusive estar trabalhando nas consultorias. Minha esposa é psicóloga, a gente trabalha juntos no mesmo escritório. Tudo isso facilita o nosso ministério. O apóstolo Paulo fala que ele não quis ser pesado
para nenhuma das igrejas, né, que ele plantou. Ele não queria ser pesado financeiramente. Para isso ele fazia tendas. Ele sabia passar por todas as coisas. Ele não tinha um sentimento de posse com relação ao evangelho e naquilo que ele fazia, porque ele tinha uma liberdade, inclusive financeira, para isso. E ele fala, né, embora eu seja merecedor disso. Hoje eu tenho o meu salário na igreja, eu sei que eu mereço ter isso, né, mas eu não tenho esse sentimento de posse. A igreja é minha, esse é meu ministério, isso aqui é meu, eu tenho que ficar aqui para sempre, porque o Senhor nos possibilitou viver e facilitar o caminho do nosso ministério em toda a liberdade financeira. A liberdade que eu queria com 7 anos, né? A liberdade financeira que a gente tem hoje, né? É isso. E eu fico observando assim, existe acho que existe uma cultura, né? Eu acredito talvez até mesmo da nossa região, de ter um preconceito, e acho que talvez você sentiu isso também quando você era mais jovem, no sentido de ter que ser 100% integral ali no ministério e não ter que trabalhar para dar conta dos afazeres da igreja, né? Mas eu acho que essa perspectiva empresarial sua, inclusive, ela te deu eu acho que ela te deu algumas habilidades e competências de aprender uma coisa que você faz muito bem, pelo que eu observo, né? Que é delegar pessoas para poder fazer, para você não estar tão inserido naquilo. Inclusive é bom para que aquelas outras pessoas se desenvolvam no seu ministério e naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela é boa. Então identificar esses talentos e colocá-las para poder aprimorar ainda mais. Eu acho que muita gente sofre com o peso de ser integral, de estar 100% ali dentro da igreja, digamos assim, totalmente, e não conseguir, inclusive, ir para outras áreas que gostam, e não tem nenhum problema nisso, mas pela dificuldade de saber delegar e de distribuir as funções, as participações de cada pessoa ali dentro do ciclo. Eu sofro muita resistência com isso, né? Meus amigos pastores, a gente tem uma mesa pastoral que a gente senta toda semana, estamos juntos, tal, compartilham, e eles têm muita dificuldade comigo, inclusive. Eu sofro várias diretas, às vezes, não é indiretas na mesa, não, várias diretas na mesa com relação a isso, mas eu tô bem certo, assim, da minha visão com relação a isso. E minha visão com relação a isso não a gente conversa muito sobre isso lá em casa. A gente não faz o que a gente faz porque a gente quer mais dinheiro. A gente faz o que a gente faz porque a gente ama o nosso chamado. Eu não quero em nenhum momento negociar o meu chamado, meu propósito por causa de dinheiro. Então, o dinheiro só financia tudo aquilo que a gente quer viver, mas facilita poderosamente o nosso ministério. Nos dá muito mais liberdade de viver nosso chamado, nosso ministério. Mas a gente ama fazer o que a gente faz, assim. A gente tem muita paixão de Maria, né? Muito apaixonada pelas pessoas dentro do consultório, atendendo. E às vezes ela tá no consultório dela, eu tô no meu escritório ali atendendo outro paciente, outro cliente. E a gente ama viver isso, porque a gente leva o evangelho junto com a gente nisso, né? A manifestação de Jesus, de sua palavra, do caráter dele, em tudo que a gente tá fazendo. A gente entende isso como uma parte da nossa missão, é o modo como nós manifestamos Jesus também. Sim. E se torna mais um canal, né? Sim. De propagação. Eu acho que tem essa questão de administrar as empresas, né? O negócio com a fé, às vezes pode ser um problema, né? Para aquela pessoa que não tem aquela maturidade espiritual, né? Não tem aquela espiritualidade forte. Porque até que ponto a fé, ela vai interferir no negócio, certo? Como que concilia os dois, sem que você não perca um pelo outro? E você fala no aspecto da consultoria, quando eu tô dando pra alguém? No geral, assim, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu tenho uma empresa. Até que ponto a fé atrapalharia a minha empresa? Por exemplo, eu poderia lucrar com isso aqui, mas os meus valores e princípios não permitem aquilo. Porque tem muita gente que não tem isso claro. A gente tem que verificar muito, a gente tem que valorar valores, né, e princípios. A gente nunca perde por preservar valores e princípios. Então, se isso é contra o meu princípio de fé, eu preciso ter fé que, em honra ao princípio e ao Deus que a minha fé se fala, ele vai me honrar de outra maneira, abrindo mão disso que é ilegal. A Bíblia vai falar várias vezes, inclusive, né, no livro de Isaías, em outros livros também, o Senhor usa os profetas para denunciar, por exemplo, a balança infiel, né? A prática comercial ali dos comerciantes que roubavam na balança, a balança injusta. E Deus falava, eu estou vendo.
Eu estou enxergando o que vocês estão fazendo. E eu estou contra vocês. Eu estou resistindo a vocês. Então, quando eu decido fazer o que é certo, o que é correto, né? Nós vamos ser honrados por Deus de outra maneira. Mas eu acho que entra muito no princípio de princípios, valores, sabe? Que vão nos conduzir para vivermos a história que Deus tem para nós. Que hoje em dia é o que é muito escasso, né? As pessoas, elas não têm bem definido aquilo que é valor, os princípios, a espiritualidade forte, né? Realmente, essa escassez. E isso é uma prostituição. A gente precisa entender isso. Que isso quando eu prostituo princípios e valores, eu tô prostituindo pelo quê? Pelo dinheiro. Qual a diferença de quem tá vendendo o corpo? Quem vende o corpo vende pelo dinheiro, não é pelo prazer. Então, eu quero princípios por dinheiro, eu tenho que avaliar muito, né? As raízes disso pode ser algo muito mais profundo, né? Mas, na verdade, quando eu descubro os valores que eu tenho, eu acho que esse é o grande ponto. Quando eu descubro os valores que eu tenho como indivíduo, é muito fácil de abrir mão de muita coisa. Porque eu sei que o que eu tô abrindo mão não faz parte dos meus princípios. Então, eu não preciso disso para me beneficiar. Se eu aplicar o que eu tenho, quem eu sou, o que eu carrego dentro de mim, isso é extremamente relevante e importante para que eu viva tudo aquilo que já está disponível para mim. E qual conselho você dá para as pessoas hoje definir valores e princípios e que tem essa espiritualidade forte? A sua experiência com Deus e a palavra. Você conhece Deus, conhece a palavra, ele vai te direcionar dentro daquilo que é, dentro daquilo que não é. A advocacia é algo muito desafiador. Tem momentos que é muito desafiador não mentir. Existem ações que eu não preciso fazer. Simplesmente assim. Não, eu não vou fazer esse tipo de ação. Vai chegar o momento dessa ação que eu vou precisar de mentir, então eu decido não fazê-la. Na advocacia mesmo. Na advocacia, demais, entende? E tratar com a verdade, caminhar em verdade, caminhar em luz e, sobretudo, pedir Deus sabedoria. Pede Deus sabedoria, ele vai te dar. Pede conhecimento, vai em busca do conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala de imposto, que empresa no Brasil hoje que não tem uma boa orientação fiscal, ela não tem capacidade de ficar aberta se ela pagar toda a trajetória fiscal e tributária do nosso país. Se você não tiver uma forte orientação tributária e fiscal para saber o que paga, o que não paga, o que você já pagou, porque existem situações nas empresas hoje no Brasil, Fernanda sabe aqui, que às vezes você é tributado 3 vezes numa mesma situação. No mesmo produto. E não precisa. E não precisa. Se você tiver uma boa orientação fiscal, um bom advogado, né, tributarista, você vai ter a orientação de como trabalhar com aquilo, né? Os contadores é um grande desafio que a advocacia às vezes tem com contador, porque o contador às vezes só sabe emitir a guia. Só vai. Só vai. Não, isso aqui não, isso aqui não compete. Mas... exatamente. Mas porque é a função dele, não é que ele é funcionário do Estado, mas vai imprimindo. Então, se a empresa não busca entendimento, o empresário que não busca entendimento e conhecimento, por exemplo, com relação a isso, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver, né? De estar de pé. Eu já tive gente que me falou assim, não, eu fiz propósito com Deus de dizimar 20% de tudo que entrasse bruto na minha empresa. Eu falei, eu acho que isso não tem subsistência. Esse negócio não subsiste. Eu tô entendendo que você tá querendo honrar a Deus, mas esse voto... vai se tornar um voto de tolo no final, né? No final, não existe, porque será que você tem 20% de lucro nesse negócio? Porque quando você dizima do bruto, né? Tá muita coisa. Né? Dentro do ramo do que ele trabalha, com um produto ali que é vendido, que ele compra em dólar, né? Então tem uma compensação muito grande. Então tudo isso vai levar a esse lugar de entendimento, e falta muito em nós, principalmente em quem fala que tem fé. O que as pessoas que dizem ter fé, que eu percebo que menos tem, é entendimento, conhecimento. Às vezes, as pessoas que mais falam que têm fé é as que são mais ignorantes. Não, eu tenho fé. Eu não estou questionando sua fé, mas numa estrutura de entendimento é necessário. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Jefté. Jefté fez um voto em fé, que se ele tivesse vitória contra acho que os midianitas, ele sacrificaria a primeira pessoa que saísse na porta da casa dele quando ele estivesse voltando da batalha. Ele não pensou, né? Ele não pensou no quem poderia ser, é o primeiro princípio, e ele não pensou que não seria necessário fazer esse voto, Deus não precisaria desse voto. Podia honrar de outras maneiras. Até porque, olha só como que isso é forte, o povo com quem ele ia lidar era um povo que sacrificava filhos ao deus Moloque.
E aí, quando ele tá voltando, ele vai pra batalha, tem vitória na batalha. Ele teve vitória na batalha, não foi porque Deus deu, porque ele fez um voto. Ele teve vitória na batalha porque ele era um forte guerreiro. Ele era um cara habilidoso pra guerra. Então, ele consegue isso. Quando ele volta, a filha dele sai. É a única filha que ele tem. Ele acabou se igualando àqueles que ele tinha vencido. O que ele faz? Ele sacrifica sua filha, né? Em nome de um voto, em nome de uma fé. Né? Deus nunca pediu aquela menina, Deus nunca recebeu aquele sacrifício. Mas tem muita gente que acredita que não, Deus está recebendo isso, não, Deus quer que eu faça isso. Não, às vezes eu quero fazer. Tem a ver com os meus caminhos, os meus mecanismos de fé, com minhas estruturas de mentalidade, aquilo está dentro de mim, e eu coloco isso no bolo da fé, coloco isso na conta de Deus. A quantidade de pessoas que falam, se Deus abençoar, Deus já te abençoou. Se Deus quiser, não, Deus quer, moço, que é isso? Se Deus quiser, eu vou pagar minhas contas. Claro que Deus quer. Você acha que Deus quer que você inadimplente? Deus quer que você pague suas contas, Deus quer que você tenha responsabilidade, né? Não, eu tô com fé em Deus. Tira a sua fé de Deus. Coloca a fé em você. Em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus não. Eu quero saber no seu nome. Coloca no seu nome, porque se não fizer, Deus vai pagar essa conta? Não, vamos fazer do seu nome. Então, acho que é muito nisso. Eu sempre falo, né? Assuma suas responsabilidades, assuma seu governo, assuma sua liderança, entenda o que realmente é divino e o que realmente não é, né? Eu ouço muita gente que nas consultorias fala assim, não, acho que Deus não quer que eu esteja mais nessa empresa, porque tá dando tudo errado. Não, moço. Tem nada a ver com Deus, não. Deus quer dar resposta pra esse problema aí. Você não tá fazendo nada certo e acha que é Deus que não quer? Não, você fez de tudo pra destruir. Então, esse caminho entre fé e responsabilidade é algo muito significativo pra gente, que a gente tem que ter muita atenção. Sim. E que facilmente a gente pode se perder em nome de uma fé irresponsável. Interessante, era mais ou menos nesse ponto que eu queria que né? Entregou tudo. Eu falei que eu não tava preparado pra isso aqui. Então, mas assim, Luiz, eu fico assim, toda vez quando a gente traz alguém aqui pro podcast e assim, a gente conhece uma unha daquilo que tem da história daquela pessoa, sabe? Um dia você, em um gabinete, você falou assim pra mim. Tava eu e Daniel. Pra quem não sabe o que é gabinete, né? Gabinete, expliquei o que é um gabinete. Gabinete é um atendimento pastoral, gente. Isso. Que a gente tem na igreja. E é um tempo que a gente tem do pastor com a ovelha ali, com quem ele tá atendendo, né? E nesse tempo ele vai... às vezes o gabinete pode ser para resolver um problema, às vezes o gabinete pode ser para ter uma orientação, um direcionamento, conhecer, ou um discipulado. Né? Mas o gabinete é esse tempo que o pastor tem ali de atendimento com as pessoas. Não... Pode ser um momento de confessar, mas geralmente não é pra isso, não. Geralmente é uma conversa pra ter um aconselhamento, um direcionamento. Eu tava nesse gabinete, aí tava eu e Daniel, e assim, eu já tinha, só pra te contextualizar, o podcast, eu já tinha um projeto com o podcast, já tinha alguns anos. Uhum. Só que ele ficava lá no quadro Sonhos e aquilo ali ficava lá com muita frequência, e eu não olhava e virou paisagem. Virou uma paisagem lá. Aí, numa mentoria, e eu já contei isso em outros episódios, na mentoria, conversando, eu vi o mesmo símbolo num lugar, e era um podcast. Eu falei, esse negócio é Deus falando. E eu fui compartilhar com essa pessoa, eu falei assim, olha, essa imagem é familiar, e eu não sabia que eu tinha colocado meu quadro dos sonhos há uns 4, 5 anos atrás. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o quadro. Aí tinha o mesmo símbolo, eu peguei e mandei a foto pra ela, falei, olha onde que eu vi essa foto. Tá aqui no meu mural e tal. E aí, a importância também, inclusive, não só de montar o quadro, né? Uhum. Montar o quadro, orar por ele, buscar, olhar para ele todos os dias, visualizar mesmo o seu futuro. Esse, como era uma imagem pequena, eu não fui tendo muito, dar conta de fazer, eu fui deixando escanteio lá. E aí eu falei assim, cara, eu vou movimentar pra mim fazer isso e tal. E fiquei na minha mente, né? Que fica pensando milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí, um dia nós estávamos no gabinete na sua casa, aí toda hora você falava assim, Daniel, deixa ela falar, ela gosta de contar história. Aí, toda hora que eu ia cortar, aí tipo assim, eu ia cortar Daniel, alguma coisa nesse sentido, aí você fala assim, aí você não falava pra mim, Daniel, é aquele estilo que o povo do Instagram fala que você é debochado. Aí, deixa ela falar. Aí ele falou assim, deixa ela falar que ela gosta de contar a história. Eu falei, véi, esse negócio me marcou. Eu falei assim, não tinha começado o podcast ainda. Gosto aí mesmo. Eu falei assim, mas eu gosto de contar história mesmo? E assim, eu sei que você estava falando de outra perspectiva, né? Mas
de certa forma, faz parte de mim isso mesmo. E se tem uma coisa, né? Eu sou filha de um pai escritor, ele escreveu 12 livros. Sim. Papai, o que mais ele sabia fazer era contar história. E eu tinha que ouvir a história inúmeras vezes, a mesma história. De cada livro eu já tinha... Aí se não escutasse. Não, eu tinha que escutar. Papai já era idoso, pessoas mais velhas gostam de conversar, né? E eu dava muita atenção pra ele nesse sentido. E ele contava muita história. Então eu cresci num ambiente de história, de muita leitura, de ouvir muitos causos, né? Digamos assim. E aí, dentro dessa pegada, e aí você falou aquilo pra mim, eu falei assim... Eu fiquei tão indignada com essa frase, ela ficou me martirizando aí nos bons dias. Eu falei assim, mas eu tenho que trazer esse lado positivo, porque eu não vou mudar essa parte de contar a história. Isso faz parte da minha identidade. Mas eu vou melhorar isso, eu vou fazer isso uma coisa positiva. Compartilhei, inclusive, com uma amiga da faculdade. Eu falei assim, amiga, você sabe o que é storytelling? Aí ela falou assim, sei, amiga. Eu falei, pois é, eu sou a pessoa do storytelling. Eu gosto de contar história. Gente, tem gente que paga caro pra contar história, pra ouvir o povo contando história, pra aprender a contar história. Eu não vou ver isso como uma crítica. Não vou ver isso como uma crítica, porque tava virando no meu coração, né? Tipo assim, pode ser que o pastor tava com deboche comigo, e era uma crítica e tal. Aí eu falei assim, eu não vou virar esse crítica. Eu vou fazer isso virar dinheiro, eu vou fazer isso aqui virar meu jogo. Não vou receber isso como uma crítica. Porque tudo é como você recebe, né? Sim. E como se adequa dentro de você. Aí ela, não, você tá certa, é isso mesmo. Eu mesmo não sei contar a minha história. E a gente conversando algumas vezes, e aí conversando, e eu falei, cara, eu vou mudar tudo isso aqui. Aí eu comecei procurando como mentoria pra dar palestra. Pra quê? Pra contar a história. Oh. Mas não é qualquer história. Não é qualquer história. Falei assim, vou concluir meu projeto, porque a palestra não estava no projeto, ela foi o primeiro. Aí eu falei, vou concluir o projeto que eu tinha do podcast. E quando você me perguntou, né? Hoje, quando você chegou, você perguntou assim, qual o objetivo tal, do podcast e tal, que o meu objetivo é contar a história. Mas é contar a história de gente que transforma gente que impacta outras vidas, pessoas que podem levar, às vezes, um simples óbvio, que parece ser óbvio para você, pode gerar um insight de transformação na vida de alguém que nos ouve. Então, esse é o nosso objetivo aqui do Let's. Top, gostei. Você viu, né? Deixa ela contar a Deixa história. Deixa ela contar a história dela. Esses dias eu peguei no outro atendimento, né, com um casal, e o cara falou, eu falei, sem palestrinha, por favor. Sem palestrinha. Eu não passei a falar com ele, não, sem palestra, por favor. Palestra. Não. Vamos, bora. Sem palestrinha. Mas assim, são umas, assim, lógico que tu tem um momento e a forma como fala, e você sabe por que você tá falando daquele jeito com aquela pessoa, que às vezes, meio descontextualizada, acha que é pra deboche, pra machucar e ferir. Mas não é. Mas a forma que você fala, e aí a outra pessoa entende, e se ela receber bem recebido, há um poder muito grande de ser quem você é. A pessoa da história do deboche, né, nasceu com um cara que tava no gabinete, e aí eu entrego tudo, assim. Eu tava com ele lá há 2 horas no gabinete. E aí, não era um gabinete, era uma consultoria profissional. Ele nem era da igreja. Tinha ido lá, mandou mensagem na secretaria, pedindo um gabinete pastoral, um atendimento. E eu atendo todo mundo que manda mensagem na minha secretaria, que pede. A gente vai direcionando, né, todo mundo para os atendimentos, né? As mulheres são atendidas por Maria, pelas outras pastoras. Às vezes outros pastores me ajudam ali também e tal. Mas não tem problema. Quando alguém fala que tem que ser, não, eu preciso que seja o pastor Luiz, tem que ser com ele, eu tava atendo, de boa. E esse cara tava lá e ele virou e foi para as demandas dele, apresentei tudo. Aí ele era uma questão profissional e eu falei, cara, não vai mexer com isso não, ele queria trabalhar no banco. Eu falei, não, vai mexer com isso aqui, vai fazer tarararará, você já é bom nisso, tarararará. Aí no final ele falou bem assim, eu acho que eu vou pro banco mesmo. Então, aí eu falei... Você dá uns conselhos? Aí 2 horas, aí eu peguei e falei com ele assim... Tá bom. Vai. Ok. Fiz assim pra ele. Eu cruzei minhas mãos assim Ok. e falei, vai ser muito bom pra você. Mas era tudo certo. E ri. Aí ele pegou e falou comigo assim, você fez curso? Aí eu, pra quê? Pra ser debochado. Pra ser debochado. Cara, eu tô aqui há 2 horas falando isso. Aí você queria só que no final eu reafirmasse aquilo que já tava predeterminado na sua cabeça. Com ele foi atrás de mim ano passado, 2 anos depois da história do deboche. E ele foi pro banco? Só pra curiosidade. Aí ele foi lá e falou, a melhor coisa da minha vida foi aquele deboche.
Ele não foi pro banco. Não foi pro Ai, banco. caralho. No banco ele Só ia ganhar. precisava do deboche. No banco né? ele ia ter um salário Não de. precisava dessa cara sua, a gente sabe No quantas banco ele ia ter um horas. salário de 6 mil reais e ele foi lá pra me contar que ele já tá ganhando 15, né? Então eu tô muito feliz pelo seu deboche. Você me deu. Dobrou, né? Já Se eu pode tivesse pagar a debochado desde o consultoria. início, já... Ele pagou você a consultoria do Não. deboche? Pois é. Essa é a última vez que eu te atendo, não te atendo mais. Eu tô atendendo lá no seu. Não precisa pagar não, mas também não volta não. Isso aí. Luiz Denison, eu queria que... Já tá caminhando pro final. Foi muito Já? bom. Já Acabou. passou, a gente nem viu, Voou. né? O Muito horário. Aqui eu falo que assim, se pudesse, eu ficava umas 3 horas conversando com o povo. Gosta de contar história. História, E deixa o povo ela também contar. gosta, entendeu? De contar. Se fosse ao vivo, bom. eu acho que aqui durava umas 2 horas. Tranquilo. Disparado. Tranquilo. Mas eu queria que você deixasse, assim, você já deixou uma parte de uma sabedoria, né? Sobre sua vida, sobre sua profissão, misturado com a espiritualidade, com a fé, que é aquilo que você vive. Com a pergunta de Marcela, mas eu queria que você direcionasse a fala para aquela câmera ali e deixasse um recado, sabe? Um legado, uma frase, algo de Luiz Denison para as pessoas aí fora, os nossos ouvintes. Meus amigos e minhas amigas. Eu acho que a mensagem que a Fernanda falou, nós não preparamos para esse momento, né? Não preparado. Mas quando a Fernanda falou, a inclinação mais rápida que eu tinha dentro de mim era para que eu falasse sobre a nossa identidade. Nós vivemos a geração, né, e a comunidade hoje das pessoas que estão procurando alguém para performar. E nesse caminho de performar tantas pessoas, eu vejo muita gente perdendo a identidade. Não tem problema performar pessoas. O grande problema é que eu deixe de ser quem eu nasci para ser, para seguir a identidade de alguém que não tem a vida que eu tenho. Não corresponde àquilo que Deus me criou para ser e para viver. E eu preciso falar firmemente para você. Você nasceu de maneira única. A Bíblia fala que Deus te fez e preparou todos os seus dias quando nenhum deles ainda havia e escreveu todos eles no livro dele. Estão guardadas as histórias de sua vida. E a Bíblia fala também que Deus nos fez um pouco menor que Ele mesmo. Ele nos coroou de glória e de honra, para que vivêssemos uma vida poderosa, uma vida gloriosa, uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária. Todos nós temos a oportunidade de vivermos uma vida extravagantemente diferente de tudo aquilo que o mundo já viu. Você nasceu para ser diferente. Você não nasceu para ser comum. Você não nasceu para ser igual. Você não é igual a ninguém. Você é diferente de todos. Deus te fez de maneira única. O grande ponto é que ao longo da sua vida você foi formatado para ser igual a todos. E esse dia, essa mensagem chega até você como um chamado de Deus para descobrir a identidade que existe dentro de você, a identidade que Ele colocou. Talvez o que você está vivendo hoje tem nada a ver com quem Deus de fato te fez, porque as pessoas te definiram, as pessoas te imprimiram uma identidade, exigiram de você ser algo que você não é. As pessoas fazem isso o tempo inteiro com a gente. O tempo todo. Você não pode ser assim, né? Eu ouço muito isso como pastor. As pessoas falam assim, não é bom você falar assim. Por que não é bom? A fala do meu irmão hoje é essa: você é pastor, você não pode falar algumas coisas. Eu falei, quem falou que eu não posso? Posso, como assim? O telefone é meu, a fala é minha, a língua também é minha, eu falo o que eu quero. E se tiver alguma coisa errada, Deus corrige comigo e tá tudo certo. Eu não tenho que falar o que as pessoas querem que eu fale. Eu não tenho que ser o que as pessoas querem que eu seja. E de tudo que eu sou hoje, existem muitas guerras, porque tem muita coisa que as pessoas acham que eu não tenho que ser. Eu ia pro campo missionário, cheguei agora do sertão do nordestino. Mas eu fui para Haiti, República Dominicana, em ações humanitárias e evangelísticas, e as pessoas falam assim, você não pode ir, você é pastor. Eu falei, e quem tá perguntando vocês? Não tô perguntando ninguém. E quem foi que definiu que eu sou? Você tá definindo que eu sou pastor? Não tô entendendo. E a gente vive isso o tempo inteiro, as pessoas falam, você não pode, isso não é para você. Quem foi que disse? Quem determinou? Quem estabeleceu? Não tem nada disso, não. Vou viver sim. Não tô pedindo opinião de ninguém. Quando eu pedir, tudo bem. Mas eu não tô pedindo. No meu caso, é um problema que eu tenho costume de não pedir opinião, né? Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Quem eu quero opinião, realmente eu vou lá e peço. Mas quem eu não tô pedindo, vem dar opinião na nossa vida, vem querer formatar. Isso não é bom. Tá tudo certo, tá tudo bem. Desce daqui direto pra privada, eu dou descarga. Não tá legal. Tá bom, tá tudo certo. Mas isso não me paralisa. Isso não determina o que eu posso, o que eu vou viver. Então você que tá paralisado por aquilo que você ouviu, por aquilo que as pessoas falaram com você. Poxa,
Continua correndo, continua marchando. A desaprovação faz parte do seu processo para viver a história que Deus tem para você. A Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua casa e nunca vai ter mesmo, porque o profeta não deve caminhar por causa de honra de sua casa. Ele tem que caminhar pela convicção que ele tem de Deus. Mas pode ser que você não seja nem profeta, mas você é filho, que é uma posição mais elevada de que um profeta. Então, se você é filho, você tem uma identidade conectada à identidade do seu pai. Quem determina a identidade de filhos são os pais, são o pai que determina. Então, conecte-se com seu pai. Entenda a identidade que o pai tem para você. Viva a integridade dessa identidade. E não se esqueça, muitas pessoas vão reprovar e desaprovar você pela decisão de viver uma identidade que Deus estabeleceu para você. Não tem problema, você não tá aqui para agradar ninguém. Você tá aqui para agradar a Deus e viver a história que Ele tem para você. Tem muita gente que vai chegar no céu, vai ser salvo. Vai chegar no céu e vai falar assim, Deus vai ouvir de Deus, talvez, né? Você agradou todo mundo na terra, mas não viveu a história que eu tenho pra você. Tá salvo, mas não viveu a história que eu tinha pra você. Você impactou 100... usufruído mais. Você impactou 100 pessoas. Esse dia eu falei com um pastor amigo meu, você é maravilhoso, você é perfeito, mas você não tem fruto, você não tem resultado. O que adiantou? Você é maravilhoso, você é perfeito, tudo que você faz é muito bom, mas você é medroso, o medo paralisa você. Você tem muito medo da aprovação de pessoas. Para de ter medo da aprovação de pessoas. Para de viver sua vida para ser aprovado pelas pessoas. Para de viver sua vida com medo de desagradar pessoas. Se tiver gente desagradável, que desagrada fácil perto de você, que é assim, não, fulano é sensível, mas o problema dela que é sensível, fica mais forte, ué. Deixa de ser como uma pena, deixa de ser como uma folhinha, não pode falar nada, que é sensível, que acha ruim. Problema, muda a página, muda as relações, vai embora, entendeu? Então, deixar disso, de viver a vida para agradar pessoas. Viva a sua vida para viver sua identidade. Eu falo com Maria fala às vezes comigo, Luiz Denison, você é. Você falou certinho, você é. Eu sou, amor. Eu sou. Ela fala assim, às vezes, você se acha. Eu falei, o problema não é esse. Não é que eu me acho. Eu tenho certeza. Você foi encontrado, não foi nem se achar, não. Você se acha. Não acho, eu sou. Eu tenho certeza. E caminhar nessa certeza, caminhar nessa convicção, pode nos dar para muitos problemas. Sim. Mas eu prefiro administrar os problemas de ter certeza. Essa certeza às vezes tá ter dúvida. Do que de ter dúvidas e não fazer. De problemas medo, paralisado, estagnado, estacionado, né? Então, viva sua identidade, descubra sua identidade. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou descobrir? Meu conselho único para você. 2. Desenvolva uma vida de oração todos os dias. Ore do jeito que você sabe orar. Só não ore repetindo coisa. Ore todos os dias. Fale com Deus, converse com Deus como se você conversa com seu amigo. Sem ficar repetindo. Nada. Converse com Deus, fala do seu coração e peça a Ele, sobretudo, me guia, me direcione. E, segunda coisa, a mais importante, leia a Bíblia. Nessa caminhada de vida de oração e vida de ler a Bíblia, é uma vida de comunhão, de intimidade. Isso vai te fazer voar, né? São 2 asas, leitura da palavra e vida de oração. Isso vai te fazer voar, alcançar grandes voos, mas não se esqueça. Mais importante do que falar com Deus, é importante que você aprenda e desenvolva a capacidade de ouvi-lo. E é nesse caminho de aprender a ouvir Deus, pelo que Ele vai falar dentro de você, pelo que Ele vai falar através de pessoas, de visões, de sonhos, e sobretudo por meio da Bíblia e da palavra, vai ser desenvolvida em você a capacidade de entender a identidade que Deus tem para sua vida. Nessa caminhada, Ele vai começar a falar o que Ele não quer mais na sua vida, Ele vai começar a falar o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você deixe de fazer, para que você viva tudo o que Ele tem preparado para você. Essa é a minha mensagem. Amém. Glória a Deus. Eu sabia que esse podcast ia ser bem diferenciado. Primeiro que já começou com 12. O 12 é um número profético. Isso. Aí tem o profeta tá na casa também. Aí tem as histórias. E tem da escravidão à realeza. Isso. Assim, é muito integral, né? Digamos assim, a vida. Principalmente a vida de uma pessoa que está no aspecto de liderança cristã. Geralmente sempre tem grandes histórias e grandes contextos e grandes aprendizados por trás. Mas hoje a gente trouxe essa perspectiva, o que reforça que em outros momentos nós podemos marcar para a gente poder falar de temas específicos. Isso, estamos à disposição, eu estou à disposição de vocês. Inclusive, eu lidero essa comunidade onde eu estou hoje há 13 anos. E sempre foi uma comunidade com muitos jovens. E eu acho que essas questões da minha vida, né, de trabalho e tudo, tem relação com essa comunidade que eu pastorei. Porque eu não pastorei pessoas só para ir para o céu. Eu pastorei pessoas
que são salvas e que já estão vivendo a eternidade e que vão para os céus, né? Ou quando Jesus voltar, ou quando finalizar a vida delas aqui na Terra. Mas eu vejo a importância e a relevância hoje de preparar pessoas não para viver numa órbita, sabe, religiosa, mas para viverem a vida e manifestarem Jesus, porque Jesus foi para a vida. O lugar onde Jesus esteve em alguns momentos, e quando ele esteve lá só deu problema, foi quando ele esteve no templo. Ele foi no templo em alguns momentos. Uma vez ele foi virou as mesas, outras vezes ele foi e resolveu alguns problemas, julgou algumas coisas lá. Mas o restante do momento, da vida de Jesus, ele teve caminhando, entrando, saindo, comendo com gente ruim, sentando em lugar difícil, estando com os nobres e vivendo a vida. Eu acredito que o evangelho de Jesus é para isso. Ele quer que eu seja salvo, não é para que minha vida agora, eu sou salvo, tem minha vida religiosa de domingo à noite, e é isso, não. Eu tenho minha vida, eu sou salvo e eu manifesto os frutos da minha salvação na vida, em tudo que eu vivo, né? Minha responsabilidade como líder, como pastor hoje é trazer as pessoas para esse lugar e ensiná-las sobre isso. A vida, ela é integral. A parte mais importante dela é o nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Mas eu posso ser um espírito morto, porque eu não tenho conexão com Deus, cheio de sentimentos e emoções que governam a minha vida, deteriorando-se em um corpo. E isso é o fim de uma história. Pode ser uma mensagem para outro dia. Isso. Deixa seu arroba aí pra gente, pra quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais. @Luiz Denison com Z. Só isso. E o arroba da igreja, quem quiser conectar, saber os Igreja horários. Novo C. Nós estamos lá no bairro Green Park, né? Major Prats Prolongamento, vivendo uma história poderosa em Deus. Os nossos cultos sempre às quartas-feiras, às 20 horas, e nos domingos, 17h30 e 19h30. Muito Sim, bom. muito bom. E estaremos de portas abertas para sempre que você quiser vir, né? Compartilhar um pouco mais, né? Na sua experiência. Com certeza terão mais coisas a ser faladas, né? Sim, com certeza. E muito obrigada, Luiz. Tamo Obrigada, juntos. Luiz. Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Conecte com a gente no YouTube, Spotify, TikTok e nosso Instagram, @Let'sCast. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar com quem você gosta e Bora, bora.